Olha só, o papo aqui vai ser Impostos 2026. Já tem que pensar lá na frente. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou explicar tudo para você o que vai acontecer se a medida provisória 1303 de 2025 for aprovada pelo Congresso. Meu nome é Natanael Filho e eu quero descomplicar as finanças para você. Até já. Ainda estamos no meio do ano e olha quanta coisa já aconteceu em termos de IOF, vai e vem, agora essa medida provisória, os desvios lá na Previdência dos velhinhos, que nem eu. Vamos lá, vamos abordar o que vai acontecer em 2026 se essa medida provisória for aprovada pelo Congresso. Ela estabelece mudanças na tributação de investimentos, como LCI, LCA, CRI, CRA, CDB, Tesouro Direto, criptomoedas. Ou seja, se for aprovada, vai mexer, vai bagunçar a vida de todo mundo que tenta tirar alguma grana dos investimentos. Isso é fato. Eu vou fazer um resumão agora, mas você promete ficar comigo até o final, porque eu vou detalhar cada um dos investimentos. Combinado? Então vamos lá, as principais mudanças são fim da isenção do imposto de renda sobre vários investimentos. Fim da isenção do imposto de renda. Bom, vamos lá. Primeiro, vai ter imposto de renda da ordem de 5% para a maioria dos investimentos que eram isentos, ou seja, 0%. Vai chegar a 17,5%. Aonde se aplicava a tabela regressiva, aquela que começa com 22,5, vai caindo com o passar do tempo e chega até 15. Fizeram aí uma média, fizeram algum cálculo e chegaram aí nos 17,5, que é essa tabela famosa, a famosa tabela regressiva do imposto de renda, 22, 15%. E os juros sobre capital próprio, que vai subir de 15% para 20%. Agora eu vou detalhar cada uma das operações, cada um dos investimentos, para você ficar por dentro da área que diz respeito a você. Olha só, vou falar dos FIAGROS e dos fundos imobiliários, uma categoria que muita gente aposta, porque tem alguns aí com cotas de R$10 que pagam 1% de dividendos. Então, muita gente migrava da poupança para os fundos imobiliários. O que acontece? A regra hoje diz o seguinte: são isentos de imposto de renda em algumas categorias específicas, ou seja, se você, que é o comprador de cotas, tem menos de 10% das cotas daquele determinado fundo, se eles são negociados em bolsa ou se eles têm mais de 100 cotistas, ou seja, a maioria, eu diria que quase todos, se enquadram nessa situação. Ou seja, para a grande maioria dos investidores, você não tinha imposto de renda sobre a lucratividade nos fundos de investimentos e nos FIAGROS. Ou seja, quem não se enquadrava nessas três categorias, aí sim havia uma alíquota de 20%. Ou seja, se o cara tem mais de 10% das cotas de um fundo desses, então ele já está numa situação, outro patamar, ele está lá em cima. Então, aí ele pagava uma alíquota de 20%. Mas para nós, pobres mortais, que temos algumas cotas, a gente era isento. Então, o que vai acontecer a partir de agora? Você que era isento vai pagar 5% de imposto de renda sobre os dividendos. Ou seja, aquelas parcelas que a gente usava aí pensando até numa forma de renda futura, que são os dividendos, que a gente pegava e comprava mais cotas para virarem mais dividendos e comprar mais cotas, elas agora serão taxadas em 5% do imposto de renda, mexendo nos FIAGROS e nos fundos imobiliários. Bora falar de ações? Vamos lá, ações são fragmentos de uma empresa. Quando você compra ações de uma empresa, você passa a ser uma espécie de sócio. Se aquela ação valoriza,
seu dinheiro cresce. Se aquela ação desvaloriza, você senta e chora porque tu começou a perder grana. É um investimento de longo prazo. Pode ter lucratividade aí curta, em curto tempo, mas normalmente é um investimento de longo prazo. O que acontece hoje, 2025? Os lucros são tributados em 15% para operações normais e 20% para quem faz o day trade, ou seja, o cara compra e vende no mesmo dia. Mas havia uma isenção quando o lucro, quando as vendas ficavam abaixo de R$20 mil por mês. Então, você ficava isento do imposto de renda. O pagamento dos dividendos também é isento de imposto de renda. E os juros sobre capital próprio, que é uma outra forma de você lucrar, a empresa paga para você dividendos e JCP, eles são tributados em 15%. O que vai acontecer em 2026? Tanto as operações de day trade como as operações que você faz aí, que não são day trade, terão uma alíquota de 17,5% e os JCPs irão para 20%. Ou seja, os dividendos ainda vão continuar isentos, ou seja, os dividendos das ações continuam isentos, mas os juros sobre capital próprio sobem para 20%. Ou seja, o investidor no mercado de ações tem que contar com essa nova modalidade de taxação para 2026. LCIs e LCAs agora, mexeram pesado. Bom, LCIs são letras de crédito imobiliário. LCAs são letras de crédito do agronegócio. São títulos de renda fixa que são emitidos por instituições financeiras. O que acontece? Eles são usados para alavancar o mercado imobiliário e o mercado do agronegócio. Eles tinham, por serem nobres, por terem essa finalidade, eles eram isentos do imposto de renda. A partir de 2026, 5%. Ou seja, acabou a isenção do imposto de renda para as LCIs e para as LCAs e elas passam a ter um imposto de renda de 5%. Elas eram muito utilizadas, porque como elas eram isentas, então uma LCI ou uma LCA da ordem de 85% equivalem a um CDB da ordem de 100%. Era mais ou menos nessa proporção. Com esse valor, com esse aumento de 5% que vai passar a ter de taxação do imposto de renda, agora você já deve pensar aí numa LCI ou LCA da ordem de 90% para que elas sejam equivalentes a um CDB de 100% do CDI. Ou seja, 5% a menos para você, 5% a mais para o governo. Vamos lá, CDB, Tesouro Direto e debêntures. As debêntures comuns, não são as incentivadas. As incentivadas eu vou falar mais à frente. Tesouro Direto é aquele programa do governo federal para você investir em títulos do Tesouro. Na prática, o que acontece? Você compra títulos e empresta a sua grana para o governo. Então, é o investimento mais seguro. Por quê? Se tiver algum problema no Tesouro Direto, significa que o Brasil já foi por água abaixo há muito tempo. O trem já saiu do trilho. Os CDBs são semelhantes, são títulos, mas eles são emitidos por instituições financeiras e aí funcionam como um empréstimo que você faz para o banco e para a corretora por um valor que pode ser pré ou pós-determinado. Eles costumam acompanhar a Selic, podem ser também atrelados ao IPCA e rendem também uma taxa, como eu falei, uma taxa fixa ou uma taxa variável. As debêntures, as comuns, não as incentivadas, elas são títulos da dívida que são emitidos por empresas que não contam com esses incentivos fiscais do governo. O que acontece hoje? Essas modalidades de investimento, esses tipos de investimento, eles obedecem uma tabela regressiva do imposto de renda. Se você investe até 180 dias, deixa o seu dinheiro lá até 180 dias, você sofre uma taxação de 22,5%, de 181
a 360 dias, 20%, 361 dias a 720 dias, 17,5%, e se você deixar acima de 720 dias, cai para 15%. Qual é a ideia? Juntar isso aí tudo num pacote só e ter uma cota única de 17,5%. Ou seja, vai haver, a partir de 2026, uma cobrança simplificada que, de acordo com o governo, tenderia a ajudar o investidor, porque fica aí numa média e tal, mas precisamos ver com detalhes, precisamos jogar ali e chegar num cálculo mais detalhado para dizer se realmente é uma vantagem ou não. Mas, de qualquer maneira, a ideia é acabar com essa tabela regressiva e ficar com uma cota, uma alíquota única de 17,5%. As debêntures incentivadas, elas têm esse nome porque elas são designadas ou são dedicadas a uma determinada área de atuação. São áreas estratégicas escolhidas pelo governo, como, por exemplo, as debêntures incentivadas de infraestrutura, porque elas vão, o valor que você investe nesses títulos, eles são voltados para infraestrutura no país. Hoje, as debêntures incentivadas, elas não obedeciam, como as debêntures comuns, a tabela regressiva do imposto de renda. Elas eram isentas, então havia uma vantagem muito grande para nós, investidores, colocarmos uma graninha nas debêntures incentivadas. A partir de 2026, elas saem de 0% para 5%. Ou seja, estão diminuindo o incentivo que a gente tinha para colocar a grana nas debêntures incentivadas. Agora elas passarão a ser desincentivadas. Fundos de renda fixa e multimercados. Bom, fundos de renda fixa são uma espécie de investimento que aplicam a grana predominantemente em ativos de renda fixa, tesouro direto, CDBs, debêntures, LCIs e LCAs. Os multimercados diversificam o investimento um pouco e jogam em outras classes de ativo, podem incluir ações, câmbio, derivativos, etc. Eles eram sujeitos a uma tabela regressiva, aquela mesma que eu acabei de falar, que começa em 22,5%, quando o tempo passa, cai para 15%. A partir de 2026, a alíquota unificada de 17,5%. Achou que ia ficar de fora? Com aquelas suas criptomoedas guardadas lá? Vai ficar não. 2026 também tem alteração. As criptomoedas são ativos digitais criados a partir de uma tecnologia que eles chamam de blockchain. É uma espécie de cadeia fechada, criptografada. É uma outra história, o detalhamento do que é uma blockchain, de como é que funcionam as criptomoedas. O objetivo aqui é falar de como é que vai ficar a taxação a partir de 2026, beleza? Eles eram tributados em 2025, eles são tributados ainda em 2025 sobre o ganho de capital com uma alíquota progressiva, que começava em 15% e ia até 22,5%, beleza? Mas havia uma isenção, presta atenção nisso. Quando os lucros não atingiam 35 mil por mês, havia isenção total. Essa tabela progressiva, ela era se a sua lucratividade ficasse acima dos 35 mil reais por mês, beleza? O que acontece? A alíquota vai ser a alíquota única, 17,5%, independente do lucro obtido na venda do ativo. E, pasmem, vai ser eliminada a isenção de 35 mil por mês. Ou seja, você não é mais isento de forma nenhuma e vai ter uma alíquota única de 17,5%, independente do lucro que você teve na operação de venda das suas criptomoedas. Mexeram em todas as áreas. E agora, quais são as perspectivas? O que vai acontecer aí assumindo que a MP passe pelo Congresso? O que vai acontecer agora de julho até dezembro? Bom, a expectativa é do crescimento do investimento em LCI e LCA, porque tentar conseguir pegar ainda a isenção que existe em 2025. Ou seja, tentar correr atrás de colocar a grana, porque a partir de 2026 você vai ter que pagar 5% de IR.
buscar investimentos alternativos que ainda sejam isentos do imposto de renda. Todo mundo vai começar a esmiuçar o mercado para achar outros investimentos que ainda sejam isentos. E, no caso das criptomoedas, os caras que fazem, os grandes, os pequenos vão continuar porque não tem muito o que fazer. Agora, os grandes, pode ser que eles sejam muito impactados com o investimento em criptomoedas e venham pensar duas vezes se vão colocar o seu rico e suado dinheirinho nas criptomoedas. Então a gente tem que dar uma olhada nisso com mais calma, mas essas são as consequências primárias. Buscar investimentos que ainda sejam isentos e, no caso daqueles que tinham uma rentabilidade aí variável, mas um pouco maior, segurar um pouco a linha, porque pode ser que o impacto seja muito maior do que a gente pensa. Como eu sempre gosto de gráficos, planilhas e tal, coloquei aqui uma planilha para você com tudo isso que eu falei até agora. Tem uma coluna que fala sobre o tipo do investimento, tem uma coluna que fala sobre o resultado que vai ser alterado, ou seja, onde vai haver o impacto. Tem uma coluna que fala do que acontece hoje, 2025, e o que vai acontecer 2026. Eu botei num retângulo de bordas vermelhas para ficar bem destacado. Fique alerta, fique atento ao que vai acontecer, fique acompanhando para ver se a MP 1303 vai ser aprovada ou não pelo Congresso, porque o que está acontecendo hoje com a desaprovação do IOF, o governo está tentando buscar em outros investimentos uma taxação para poder suprir aí as contas do rombo que está acontecendo. Beleza? Não deixe de investir, estude, aprenda, dedique-se. É muito importante que você faça esse acompanhamento e para que você possa dar o passo certo, na hora certa, para valorizar o seu rico, suado dinheirinho, que é tão importante para o seu futuro, para a sua liberdade financeira ou até para a sua independência financeira. Beleza? Gostou desse vídeo? Manda para outra pessoa, é um resumão bacana, acho que vai ser legal. Me ajuda, dá um like, espalha para quem você quiser, deixa seu comentário, sugestão para outro vídeo. Estou aqui ligado. Até a próxima.